machuca a família inteira. Se vocês observarem bem o que está sendo representado aqui, foi um desenho feito por uma criança de carne e osso, é verdadeiro esse desenho. A professora no interior de Pernambuco pede para que, aquela coisa lúdica, né, desenhe a sua família. Imagina o susto dessa professora quando a criança entrega esse desenho. Então, é claro que esse desenho e essa professora foram parar na diretoria, que por sua vez chamou o conselho tutelar, que por sua vez foi na casa dessa criança, e o resto da história todo mundo já sabe como é que terminou, né? Então, todo mundo imagina e sabe como é que termina essa história. Bom, e aí a gente vai encontrar essa coisa dramática, que a gente vai entendendo, então, que a violência contra a mãe é uma forma de violência contra a criança. Então, esse tema é um tema hoje extremamente caro, que vai mostrar exatamente isso. O que acontece na vida de uma criança que testemunha essa violência do pai contra a mãe? E, na verdade, a gente pode falar até mais, né? Porque a violência contra o filho também é uma violência contra a mãe. Então, veja que está tudo muito interligado. Bom, e aí a gente consegue entender um pouquinho essa questão e traçando aqui um pouco da Lei Maria da Penha, para a gente entrar nesse contexto. E entendendo que a Lei Maria da Penha, muito embora ela vai trazer um foco maior para a mulher vítima em situação de violência doméstica, na verdade ela também se preocupa com as testemunhas, ela também se preocupa com o agressor, como esse projeto também que o Dr. Marco mencionou anteriormente, se preocupa com o agressor, e também tem toda a parte dos familiares. Tudo isso é uma preocupação da Lei Maria da Penha. E a gente vai encontrar nessa preocupação toda essa questão dos filhos. Qual é o perfil da mulher que sofre violência? Aí a gente busca esse perfil lá no Rio Grande do Sul e a gente vai encontrar um detalhamento interessante. Ela é mãe, ela é casada, ela é mãe e ela é alvo de violências anteriores. Essa mulher que morreu lá no Rio Grande do Sul, ela tem esse perfil. E ela tem, então, aqui, ó, de 62 mortes acontecidas, foram deixados 81 órfãos, né? Depois a gente vai encontrar esse perfil, como é o perfil dessa mulher que sofre violência no Nordeste. A pesquisa também é importante, vai mostrar para nós que essa mulher, normalmente lá, um terço das mulheres assassinadas deixa 3 filhos. Um terço deixa 3 filhos, o que significa dizer consequência. Então nós temos consequências daquelas crianças que testemunham a violência, e nós temos as consequências dessas crianças que vão ficar órfãs, que vão perder a própria mãe, né? Porque o pai tirou a vida da sua própria mãe. Nessa questão toda dramática aqui, a gente encontra um alento, que é uma lei nova, que é a lei de 2017, entrou em vigor no ano passado, que é a primeira lei brasileira que vai se preocupar com a testemunha de violência. Então, claro, quando a criança é vítima de violência, você aciona o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, quando essa criança é testemunha de violência, nós podemos utilizar essa lei que entrou em vigor no ano passado, e é uma lei, então, que vai permitir, inclusive, que seja decretada medida protetiva de urgência a favor dessa criança e foi testemunha. Lembrando que ela não foi vítima, né? Ela foi testemunha de violência. Ela tem direito, inclusive, de ter medidas protetivas a favor dela, por ela ser testemunha, o que demonstra que a legislação brasileira percebeu o quanto de sofrimento que essa criança sofre e o quanto efetivamente de mal que faz essa criança que está sendo testemunha de violência. Bom, e aí a gente vai encontrar essa questão do perfil, né? O Dr. Marco falou muito dessa questão de diagnosticar, entender qual é o perfil do feminicida ou daquele que é autor de violência contra a mulher, inclusive aqui em Guarulhos, né? Para entender que perfil é esse. É uma pesquisa muito importante, a gente não tem essa pesquisa no Brasil e eu louvo essa iniciativa e fico aqui à disposição para contribuir no que for necessário. E eu queria trazer então, já que a gente não tem essa pesquisa no Brasil, uma análise feita sobre essa questão, que é uma análise interessante, porque a pergunta é exatamente essa, né? Ele é um mau marido, mas é um bom pai? Quer dizer, a gente pode imaginar isso? Que aquele que é um mau marido pode ser um bom pai? Será que isso é mito ou será que é realidade? Quer dizer, é verdade? É possível isso? E aí vem aqui estudos que eu vou mostrar para vocês inicialmente quando eu estive em Portugal para trabalhar com esse tema, e vai mostrar então que efetivamente a violência contra a mãe, a mulher mãe, é sempre
nossos filhos. Isso significa dizer que, numa proporção muito diminuta, exceção da exceção da exceção, nós conseguimos ter uma situação em que ele pode ser um mau marido e pode ser um bom pai. Mas regra geral, se ele é um mau marido, ele também vai ser um pai que não vai contribuir exatamente com a educação do seu filho e que vai causar muitos problemas para a sua família, inclusive para os seus filhos. Então a gente tem essa noção aqui. Agora, no perfil do feminicida, do homicida aqui, como é que é esse perfil? A Espanha fez um estudo a respeito disso e vai trazer para nós algumas informações interessantes. Porque, na verdade, o sociopata, a gente imaginando, né, que esse que mata a mulher é um sociopata, um psicopata, veja, dá 25% só. Na verdade, ele pode ter uma instabilidade emocional ou ele pode ser considerado uma pessoa com personalidade normal. Então, aquela pessoa que a gente nunca ia imaginar que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa. E exatamente quando a gente nunca imaginaria que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas, isso prejudica muito, e aí falando em termos processuais, quando essa mulher tem poucas, né, que tem a coragem de denunciar a violência que ela sofre. Por quê? Porque normalmente a ideia que se tem daquele homem é o seguinte: não, mas ele é um bom filho, ele é um bom irmão, ele é um trabalhador, é um bom empregador, ele tem muitos amigos, não acredito que ele fosse fazer isso. Exatamente porque a gente não consegue imaginar aquele homem como sendo um agressor, muitas vezes isso acaba depondo contra a própria mulher, imaginando que ela está inventando, que ela está criando, que é fantasia da cabeça dela, que ela quer prejudicar. E isso traz uma consequência processual muito relevante, bastante relevante, né? Então, as consequências processuais. Mas o que eu queria destacar nesse estudo, que é um estudo da Espanha, para mostrar exatamente, diferentemente do que a gente imagina, grande parcela dos homicidas são consideradas pessoas, na psicologia, pessoas normais, totalmente normais. Não tem um quadro psicótico, ou um quadro psiquiátrico, não, nada disso. São consideradas pessoas normais. Talvez um dia a gente consiga evoluir na ciência e consiga descobrir alguma anormalidade, mas são diagnosticadas como pessoas efetivamente normais. Bom, e a gente vai encontrar aqui, né, esse detalhe importantíssimo. O que acontece na vida de uma criança que testemunha ou ela sofre a violência junto com a mãe? E aí a gente começa a trabalhar dentro da psicologia, que a psicologia vai trazer para nós, esse que se chama da teoria da aprendizagem social. Tem várias teorias, eu trouxe uma apenas, né, que vai dizer que a exposição dos filhos à violência de gênero provoca a internalização e aprendizagem dos modelos violentos e papéis errôneos, de sexo errôneo. Então, essa questão da aprendizagem social, que a gente chama de violência transgeracional, é o que vai passando de pai para filho, e é interessante porque a gente tem, né, passar de pai para filho, sim. Então, para os homens, como é que funciona? O que ele aprende? O que prevalece é a apreensão do comportamento violento. Então, o que ele aprende é se comportar violentamente, tal qual o pai se comportou. Mas tem a consequência para as meninas também, que é interessante. Porque para as mulheres, o que elas aprendem diz com a submissão, com a obediência, com conformar-se com o seu destino. Então, são os dois lados da moeda, né? Se de um lado a gente vê muitos casos em que os meninos vão reproduzir a violência, por outro lado, nós também temos os casos das meninas que vão aceitar essa violência. E às vezes elas conseguem sair de um relacionamento violento e vão cair aonde? No outro relacionamento violento. E às vezes no outro relacionamento violento. Exatamente porque você tem essa aprendizagem, não só do menino em relação à violência, como da menina também de aceitar essa violência. Então é um tema importantíssimo que a psicologia vai trazer para a gente. Agora, o que é importante a gente fazer uma advertência aqui? Não é porque porque uma pessoa conviveu com a violência quando ela era criança, que necessariamente ela vai se transformar num adulto agressor, sendo menino, ou numa mulher que se submeta a essa violência, né, no caso feminino. Não é assim, não é um determinismo. A probabilidade é muito grande, mas não é um determinismo. E é interessante entender o que faz com que, apesar de aquela criança, seja menina ou seja menino, ter crescido num lar violento, o que pode fazer com que ela não reproduza essa violência? É um tema muito interessante também. Porque nesse caso aqui, para ela não reproduzir a violência, seja ela a pessoa, né, seja o menino reproduzindo a violência, ou seja a menina aceitando essa violência, o que vai acontecer
é uma sorte que essa pessoa teve na sua vida, de conseguir identificar em outros lares, que não o seu próprio lar, uma outra história diferente da história que ela vivia na sua casa. Então, se ela vai, por exemplo, na casa de um tio, na casa de um primo, na casa de um amigo, né, ou num outro lar, e ela percebe que aquele lar tem uma harmonia, ela percebe que naquele lar as pessoas são mais felizes, ela percebe que naquele lar não tem aquela aflição, né, ela se sente mais à vontade, ela às vezes não sabe identificar exatamente o que, mas ela consegue perceber que ela está melhor, que ela é mais feliz, que ela está mais tranquila, longe de casa do que em casa. E aí, quando ela começa a crescer e começa a perceber isso, e ela começa a introjetar isso no sentido de percepção, que até então é uma intuição, mas ela começa a perceber isso, ela começa a pensar, opa, eu quero uma coisa diferente para a minha vida, diferente daquilo que eu tenho na minha casa. E aí ela consegue, então, sair dessa situação e buscar uma outra forma de viver, que não reproduzindo aquela situação da sua casa. Mas aí tem um outro detalhe importantíssimo, que é um tema profundo da psicologia, que vai dizer o seguinte: você tenta imaginar uma criança crescendo, né? A gente cresce imaginando que o pai é o super-herói, né? É a pessoa mais importante, a pessoa que não tem defeito nenhum, é a pessoa que vai nos proteger, que vai fazer tudo de bom. E aí vai crescendo. E daqui a pouco a criança se depara com aquele dilema. Ela começa a perceber a violência do pai contra a mãe e ela começa a entender aquilo. E aí é um momento da psicologia extremamente delicado que a gente precisa compreender. Muito profundo isso que eu vou falar agora para vocês. Porque a criança, quando ela percebe que tem alguma coisa que o pai está fazendo de errado, ela tem duas opções. Ou ela, então, introjeta e entende que o pai é errado, e aí ela acaba diminuindo o sentimento de amor e todo aquele sentimento de afeto que ela tinha pelo pai, porque vai diminuir. Meu pai não é aquela pessoa que eu imaginava, vai diminuir a situação de afeto. Ou ela, então, faz diferente. Ela começa a introjetar aquele comportamento para si própria como uma forma de confirmar que aquele é o comportamento certo. E ela vai levar essa violência para a sua vida como uma forma de não romper com o laço de afetividade que tem com o pai. Então veja que é uma coisa complexa, né? Claro que a gente passa por esses processos todos sem entender esse processo, sem compreender. E aí vai precisar de muita psicologia, ou vai precisar de algumas conversas, etc e tal, para você conseguir sair dessa situação. Então você vai ter situações em que a criança consegue romper com um laço afetivo que tem com o pai e entende que o pai é errado. Às vezes não é o pai, às vezes é um padrasto, às vezes é um tio, às vezes é um primo, né, dependendo da situação, mas consegue romper com esse laço afetivo ou acaba reproduzindo essa mesma violência aqui. Bom, mas aí nós temos o drama disso tudo vem para o âmbito do direito da família, porque agora que eu vou colocar para vocês é algo que está acontecendo muito no Brasil. Você imagina que essa mulher, que ela não falou nada da violência que ela sofre, nós temos 52% das mulheres brasileiras que não relatam o fato da violência nem sequer para a sua família. Ninguém nunca soube a violência que ela está sofrendo. E ela que está sofrendo aquela violência, ela acaba entrando em alguns processos psicológicos em que ela vai se deteriorando psicologicamente. E na deteriorização psicológica dela, ela não está conseguindo cuidar de quem? Dos seus próprios filhos, certo? Ela vai deixar a desejar a sua tarefa de mãe. Ela vai ser omissa em muitas tarefas que são trazidas pela criança em relação à mãe. E aí, no processo de separação, olha o drama. Ela já está deteriorada na sua questão psicológica, já não está conseguindo cuidar do seu filho, porque ela está naquela situação que, quando a gente viaja de avião, vem aquela advertência, né? Em caso de despressurização da cabine, máscara de oxigênio cairão na sua frente. Puxe primeiro uma para si e depois ajude quem estiver necessitando de ajuda. Essa mulher não consegue puxar a máscara para ela, quanto mais ajudar quem estiver necessitado. E ela vai ser diagnosticada como sendo uma mãe omissa, como sendo uma mãe imprudente, negligente, e ela vai perder a guarda do seu filho, certo? Esse é um drama nas consequências da violência que eu queria trazer aqui. É um drama que a gente precisa observar, porque ela nunca falou da violência. Ninguém sabe que ela está assim por conta da violência, porque o diagnóstico de que ela está sendo uma mãe que não está zelando pelos seus filhos está correto, o diagnóstico está correto. Mas nós precisamos entender qual foi a causa.
E se a gente não compreender a causa, essa mãe vai perder essa guarda e vai entrar num processo ainda mais obscuro, né? Então essa é uma questão importante para a gente trazer. Bom, e aí a gente vem, importante a gente compreender que quando nós temos um processo de violência, e eu estou de novo aqui de psicóloga, falando de psicologia, mas é importante entender que quando você tem uma violência, alguém é submetido a uma violência frequente por um longo período de tempo, essa pessoa pode desenvolver uma série de síndromes que são processos psicológicos que vão dificultar a sua capacidade de determinar-se, da sua própria autodeterminação, né? A autodeterminação, a determinação dessa mulher ou da pessoa que sofre a violência. Mas como a gente está colocando aqui no âmbito da violência contra a mulher, é importante entender exatamente isso. E aí nós temos uma série de síndromes, por exemplo, a síndrome do desamparo aprendido, a síndrome da mulher maltratada, o mito do esquecimento. São processos psicológicos que acometem uma pessoa que está sofrendo violência com frequência e por um longo período. E aí vem as estatísticas para nos dizer. A grande parcela das mulheres brasileiras que sofrem violência doméstica todos os dias. Parcela maior. A parcela maior das mulheres que sofrem violência doméstica acaba essa violência ficando num ciclo dessa violência por 9, 10 anos. Então a probabilidade dessa mulher estar nessa situação, ela é muito intensa, né? De ela estar em alguma dessas situações. E se ela está em alguma dessas situações, é importante a gente saber que ela não vai conseguir sair sozinha. E aí eu trago uma imagem, que é do Barão de Munchausen. Quem leu o livro As Aventuras do Barão de Munchausen ou viu o filme, vai se lembrar de um momento em que ele cai em uma areia movediça. O Barão de Munchausen cai em uma areia movediça com seu cavalo. E ele consegue sair dessa areia movediça, Dr. Cabral, puxando a si e ao cavalo pelos seus próprios cabelos. Então imagine a cena, né? Ele pega o cabelo, vai puxando aqui e ele junto com o cavalo sai da areia movediça. A questão que a gente coloca aqui é exatamente essa. Essa mulher que está numa dessas circunstâncias aqui, ela não consegue fazer igual o Barão de Munchausen. Ou seja, ela não consegue sair sozinha desse enrosco que ela está, né, psicológico que ela está, e ela precisa de ajuda. E se ela precisa de ajuda, nós temos uma série de questões aqui que são importantes, que são as medidas protetivas de urgência. E essas medidas protetivas de urgência, não dá para esperar que ela peça a medida protetiva. Ela não está em condições nem de ela dizer, olha, doutor juiz, estou precisando aqui do afastamento do lar, estou precisando aqui da proibição de contato. Não, ela não tem condições de pedir nenhuma medida protetiva. E aí, na verdade, o juiz precisa pedir para ela, e uma das medidas protetivas mais importantes nesse momento é exatamente a restrição de porte ou posse de armas. Muito importante, tem um projeto de lei que está em andamento, até faço uma referência aqui ao projeto de lei, que é aqui. Esse projeto de lei está fazendo referência à possibilidade, então, já está na sanção presidencial, provavelmente logo a gente tem novidades aqui de alteração da Lei Maria da Penha, mas vai trabalhar exatamente isso, ó. Se a autoridade policial, tanto o juiz também, tem uma outra previsão para o juiz, que pode determinar a apreensão imediata de arma de fogo sobre a posse do agressor. Importantíssimo. Há uma pesquisa que eu já passei aqui, mas eu vou mencionar para vocês. Esses slides, inclusive, fica aqui na coordenação para disponibilizar para quem tem interesse, mas uma pesquisa que vai mostrar o percentual de mulheres que morrem por disparo de arma de fogo. E a gente teve um aumento de mortes de mulheres por disparo de arma de fogo recentemente também na última pesquisa que nós temos sobre esse tema. Ou seja, é muito importante tirar essa arma de fogo. Não significa que o homem não pode matar uma pessoa de outra forma, mas a letalidade da arma de fogo é muito grande. Outra característica muito importante para a gente compreender: quando você mata alguém por disparo de arma de fogo, é considerado um tipo de morte que você não suja as suas mãos de sangue. Então é muito mais fácil você ser morta, né, por uma arma de fogo do que alguém decidir matar de que outra forma? Facada? De que outra forma? Paulada? Né? Então é muito mais difícil. Primeiro, é mais difícil você morrer, né, de paulada ou de facada. E segundo, é muito mais difícil você ser vítima, porque esse tipo de instrumento vai exigir o quê? Sujar as mãos de sangue. Enquanto que a arma de fogo não suja as mãos de sangue. Então, é muito mais fácil você acabar utilizando essa arma de fogo. Uma discussão importantíssima, principalmente com esses novos decretos aí de liberação da arma de fogo, né? Mas para a gente ir para os nossos finalmente, para a gente entender um pouco, eu falei muito de psicologia, né? Agora eu vou falar um pouquinho de sociologia.
Uma pesquisa, que é a última que a gente tem no Brasil, foi perguntar para a sociedade, é uma pesquisa de 2013, foi perguntar para a sociedade exatamente se concordava ou não com essa frase. E a frase foi bem essa que eu estou colocando aqui, ó. Mulher que é agredida e continua com o parceiro e gosta de apanhar, o que vocês acham? Sim ou não? Sim. Olha, tá aqui, a maioria disse não. Sim ou não? Vamos de novo. Não. O doutor acha que sim. E aí vem a questão. A questão é, quando a gente vai fazer essa pergunta para a sociedade respondeu que sim, 65,3%. Mas aí eu tenho para mostrar para vocês aqui uma outra pesquisa. Uma pesquisa agora feita com mulheres vítimas de violência. Agora eu só perguntei para as mulheres que sofrem violência. E a pergunta agora foi exatamente essa. Por que você não fez nada em relação à violência que você sofreu? Por que você não denunciou o seu parceiro? E na resposta, que é uma pesquisa chamada de vitimologia, queria mostrar para vocês. Estou deixando aqui propositadamente, né, para fazer um suspense. Os 3 primeiros lugares não estou mostrando aqui, mas para mostrar para vocês que existem outros, existe não conhecer seus direitos, acreditar que seria a última vez, ter vergonha da agressão e não existir punição. Mas deixei aqui os 3 primeiros lugares exatamente para ver o que vocês acham. O que será que estaria naqueles 3 primeiros lugares ali? Necessidade. Como? Necessidade. Necessidade de se manter, medo, necessidade de manter, faltam filhos. Perfeito. Qual que vocês acham que está em primeiro lugar? Filhos. Já escutei filhos, escutei medo aqui. A questão é exatamente o seguinte, ela podia optar por mais dimensão, né? O que significa dizer que podia dar mais de 100%. Deve ter mulher aí que assinalou todas as possibilidades. Primeira informação importante. Nem sequer no outros está como resposta da mulher. Eu continuei com o relacionamento porque eu gosto de apanhar. Então, essa resposta que a sociedade tem não está na resposta das mulheres. Então, as mulheres, né, que sofrem violência não vão dizer isso. Olha, eu continuei no relacionamento porque eu gosto de apanhar. E vai aparecer aqui em terceiro, em segundo, em primeiro lugar, e na verdade em terceiro e segundo lugar empatados, nós vamos aparecer depender financeiramente do agressor, 32%, preocupado com a criação dos filhos, 33%, disparado em primeiro lugar, 72%, medo de vingança do agressor. Quando a gente vê essa pesquisa, que ela é de 2017, Data Senado, porque é a última que a gente tem. Data Senado faz essa pesquisa a cada 2 anos no Brasil, antes da Lei Maria da Penha. E a gente vai observando, então, ele vai fazendo a mesma pergunta. Então, veja só, Ana Maria, vai fazendo as mesmas perguntas e a gente vai verificando a cada período o que está acontecendo. O medo estava lá em 4º lugar quando essa pesquisa começou a ser feita. Hoje, ele está disparado em primeiro lugar. Essa pesquisa em outubro, vai sair uma nova pesquisa, vai ser atualizada, 2019, né, outubro de 2019, e a gente está esperando para ver se há ou não uma modificação em relação a isso. Mas o que acontece é que há o medo por parte das mulheres, há uma preocupação com a criação dos filhos e há uma dependência financeira. Então, quando a gente pensa aqui nos 3 primeiros motivos, né, e a gente escuta todas as campanhas em todos os lugares, no Brasil inteiro, qual é a principal campanha em relação às mulheres? O que a campanha diz? Denuncie, não é isso que a campanha diz? Agora, como é que essa mulher que está sofrendo violência, que tem medo, que tem dependência financeira, que tem preocupação dos filhos, ela vai denunciar? Vai chegar no coração, na mente do coração dessa mulher, essa ideia de denuncie? Não vai. Quer dizer, nós podemos continuar achando que é importante denunciar. Nós temos pesquisas que vão mostrar que a maioria das mulheres que morreram não tinham medida protetiva. Então, tudo isso é importante, mas essa mulher, nós não vamos conseguir convencê-la de denunciar. Nós precisamos primeiro empoderar essa mulher, encorajar essa mulher, fazer com que ela efetivamente perca essa situação do medo. E eu queria mostrar para vocês isso. Esse medo subjetivo dessa mulher é um medo real, porque no azul significa que está diminuindo as violências contra as mulheres pelos companheiros atuais, e o amarelo significa que está aumentando contra os ex-maridos, ex-noivos, ex-namorados, né? Então, esse medo objetivo dessa mulher é real. Temos mais ainda para mostrar, que é uma pesquisa feita pelo Ministério Público aqui de São Paulo, e vai trazer para nós a seguinte informação. Agora, essa pesquisa é importante porque ela foi feita em processo judicial. Então, o processo judicial, primeiro, vítima mulher,
Segundo, havia um relacionamento entre a vítima e o suposto autor do fato. E aí, o Ministério Público, a equipe do Ministério Público de São Paulo, foi manuseando o processo para tentar entender qual foi o motivo da morte. E vai encontrar com 45%, então 45% das mulheres mortas em São Paulo foram mortas no momento que elas estavam rompendo o relacionamento. Então, é um fator de risco. Nós temos agora um formulário feito pelo Conselho Nacional de Justiça e outro formulário feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que vai trazer os fatores de risco e vai mostrar que estar em processo de separação eleva muito o risco de morte ou de violência dessa mulher. Então, olha que coisa dramática, e eu volto para aquele tema. A mulher no Brasil tem liberdade para se separar, tem a liberdade para dizer, eu quero viver com este homem, ou eu não quero mais viver com este homem. Olha como é difícil, né? Porque ela pode, para exercer essa liberdade, com a liberdade de todos nós, isso pode custar a sua própria vida. E não é brincadeira, 45% das mulheres que morreram em São Paulo morreram nesse período. 30% das mulheres que morreram em São Paulo morreram com aquela ideia do ciúme. Eu também convido a todos para que a gente reflita sobre essa palavra ciúme. Na verdade, sentimento de posse. Né? Então, que você tenha ali um sentimento de posse. Não é minha, não será de mais ninguém. E a gente vê isso muito nesses processos judiciais, se viu muito essa frase ainda. Pleno século XXI, uma coisa que a gente imagina, né, que já está totalmente demodé, que já está ultrapassada, e não, a gente ainda vê esse tipo de afirmação. Bom, aí a gente vai encontrar, e foi dito aqui, que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, nesse dado, nessa estatística que eu falei para vocês, que nós vamos tirar do sistema de saúde, mortes de mulheres, atestados de óbito. Quantos atestados de óbito tem de mulheres? Qual foi a causa-morte? Causa-morte violenta. Opa, vem para esse dado. A gente divide por grupos de 100 mil mulheres e dá uma taxa que o Brasil só não é superior a 4 países, né? Agora, uma boa informação que eu queria passar para vocês. A taxa no Brasil de mortes de mulheres a cada 100 mil mulheres é de 4,4. Mas observem que aqui em São Paulo é de 2,4. Significa dizer que São Paulo é basicamente a metade da média nacional. Quando eu falo isso lá no Nordeste, no Norte, então o pessoal estranha. E, poxa, mas não tem tanta mulher que morre lá em São Paulo? Tem. Mas quando você divide um grupo de 100 mil mulheres, como tem muitas mulheres aqui em São Paulo, a taxa, então, fica essa de 2,4. O que significa dizer, e aí é uma boa notícia, que São Paulo é o estado da federação com o menor índice de mortes de mulheres do Brasil. Olha que interessante, né? É o menor índice de mortes de mulheres do Brasil. O outro lado da moeda, 2,4 é o menor índice de mortes que nós temos de mulheres no Brasil. Qual o estado maior? Tocantins. Dá 11 mulheres que morrem a cada 100 mil mulheres em Tocantins. São Paulo é 2,4 que morrem a cada 100 mil. Média nacional, 4,4 que morrem a cada 100 mil. Mas mesmo 2,4 aqui em São Paulo, que a gente pode comemorar como sendo o estado com o menor índice de mortes de mulheres, quando a gente compara com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, ou seja, com todos os outros estados latino-americanos, mesmo aqui em São Paulo, com a média de 2,4, é superior à média desses países latino-americanos. Então, é uma comemoração tímida. Não é tímida porque, ainda assim, é impressionante o número de mortes de mulheres em São Paulo. Não dá nem para comparar com, por exemplo, a Europa. A Europa é 0, alguma coisa, e eles já estão se preocupando bastante com isso. Bom, e aí a gente vai encontrar exatamente essa preocupação que eu sempre levo de entender que a violência contra a mulher, ela tem uma série de circunstâncias especiais que a gente não vê em outros tipos de violência e que a gente precisa conhecer para que a gente possa atuar de fato, né? A gente ia falar linhas gerais da violência contra a mulher, eu teria que falar, doutor Marco, de 38 especificidades da violência contra a mulher. Vamos ficar uma semana aqui, tá tudo bem? Podemos ficar a semana inteira? A semana inteira aí para falar das 38 especificidades. Não, eu vou elencar uma para a gente trabalhar. E essa uma que eu vou elencar é uma especificidade muito importante, que fala do ciclo da violência, né? E esse ciclo da violência precisa ser compreendido. Como é que funciona? Está tudo muito bem? Daqui a pouco começa a violência pequenininha, essa violência começa a aumentar e chega até a tensão máxima, só que depois da tensão máxima vem o ciclo da lua de mel. É uma característica da violência de gênero, é uma característica da violência
entre pessoas que têm um relacionamento, entre pessoas que fizeram pactos, né? Estiveram na frente do padre, por exemplo, disseram que estariam juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. E às vezes, infelizmente, vai separar pela morte praticada pelo marido, né? Mas o que é importante entender? Que cada vez que esse ciclo se fecha e se abre novamente, nós vamos ter exatamente, doutor Guido, um momento cada vez mais grave. Então é maior a violência. E aí essa violência, conforme as estatísticas que nós temos no Brasil, nós temos de 9 a 10 anos esse ciclo da violência abrindo e se fechando. E o que é importante a gente entender? O que acontece na vida das crianças? Tentem imaginar o que acontece na vida de uma criança que um dia vê os seus pais rindo, divertindo, dançando, dando gargalhada. No outro dia, ele vê a mãe triste, às vezes com marcas no rosto, acabrunhada e etc e tal. Daqui a pouco ele vê de novo essa criança feliz, o casal feliz. E aí vem, para entender isso, eu trouxe uma poesia, que é da Rupi Kaur, que ela diz assim, ó: não sei dizer se minha mãe está aterrorizada ou apaixonada pelo meu pai. Parece tudo a mesma coisa, né? Porque, claro, como é que a criança cresce vendo esse ciclo acontecendo várias vezes? E que noção que ela vai ter do que é violência? É uma coisa boa? Uma coisa ruim? É uma coisa que acontece? É uma coisa que passa? É uma coisa que eu devo relevar? Eu vou viver com isso? Vou sobreviver a tudo isso? Então fica muito difícil na vida da criança conviver exatamente com essa ideia do ciclo da violência, né? Então, essas são as consequências que a gente tem que entender efetivamente. E aí vem uma série de diagnósticos que a gente pode falar em relação às crianças, né? O que vai acontecer quando ela é criança, o que vai acontecer quando ela é adolescente e o que vai acontecer, inclusive, na idade que ela é adulta. E para relatar esse fato, vou trazer um caso concreto, que é a filha de uma pessoa muito famosa, que é o Charles Brown. E ela vai fazer uma autobiografia, né? E ela diz assim, ó: meu pai nunca bateu na minha irmã e eu, mas às vezes eu acho que apanhar teria sido menos doloroso do que ouvir os sons de minha mãe sendo usada como um saco de pancada, né? Então veja, ela na idade adulta, ela vai fazer uma releitura, então, do que acontece na idade de infância dela, e ela traz essa consequência. E ela tem outra fala que eu destaquei, que eu acho importante aqui também. Essa fala é muito pesada. Olha o que ela vai dizer: por mais que eu amasse meu pai, e com certeza amava, eu o odiava naquela época. Olha que interessante, amava e odiava. Coisa difícil a criança crescer, né? Amando e odiando o pai. Só que ela diz para a mãe, olha só, da minha mãe nem sempre eu gostei muito. Olha que interessante isso. Não entendia porque ela deixava o meu pai fazer isso. Se ela não podia se proteger, como eu iria me proteger? Ou seja, ela tem uma leitura aqui do pai, ela amava e odiava. Então ela aceitava de alguma forma a violência do pai. Mas em relação à mãe, o que ela fez em relação à mãe? Ela entendeu que a mãe não cumpriu com a tarefa de protegê-la. Então ela acabou fazendo o quê? Ela acabou diminuindo o sentimento que ela tinha pela mãe. Nem sempre eu gostei muito, né? Eu gostava muito da minha mãe. Ou seja, é como se a mãe não tivesse cumprido o papel de mãe. O pai estava cumprindo o papel de pai, que era ser violento. E a mãe não estava cumprindo o papel da mãe, que era de ser protetora. A gente tem a visão da mãe sempre sendo alguém que vai nos proteger. E aí vem essa dificuldade toda de você crescer nesse ambiente, as consequências que nós temos para tudo isso e a compreensão, né, do que vai acontecer. E essa compreensão, ela foi trazida recentemente agora por uma nova lei que eu queria citar para vocês, porque é como finalmente a nossa lei começa a entender esses fatos todos, né? E essa lei é uma lei do ano passado, setembro do ano passado, que vai determinar que no caso, por exemplo, de um pai que mata a mãe dos seus filhos, esse pai vai perder o poder familiar. Parece uma coisa lógica, parece uma coisa óbvia. Como é que o pai vai cuidar do seu filho tendo matado a mãe do seu filho? Mas nós não tínhamos legislação até o ano passado sobre isso. Nós temos casos e casos que o marido mata a mãe dos seus filhos, está em liberdade, né, ainda respondendo o processo de liberdade, e ele está lá dentro da casa do filho, cuidando dos deveres do filho, a guarda do filho e determinando os destinos do seu filho. Uma coisa que realmente é bastante complicada. Tem uma fada muito sensível, muito tocante, da Maitreya Puraensa, se um dia vocês quiserem ver, e ela teve exatamente uma situação dela, né? Ela teve o pai que matou a mãe, e ela testemunhou isso. E ela vai falar um pouco do que foi crescer
tendo o pai determinando toda a sua vida, sendo o pai o autor da morte da sua mãe, né? Então é muito complicado isso na cabeça de uma criança, mas só agora a gente vai ter uma definição do que fazer em relação a isso. E aí vem, para a gente concluir, né? Entendendo o que significa a violência, que já é uma coisa grave para a própria mulher, imaginando, entendendo agora o que significa isso para a vida dos familiares, porque eu só falei dos filhos, mas imagina os pais dessa mulher que sofre violência, imagina os pais desse agressor, também tem todo um drama que vai envolver toda a família, né? E aí a gente tem então esse conhecimento. Esse conhecimento vai nos dar uma conscientização do que é, como é que funciona. E essa conscientização, nós esperamos que traga um envolvimento, porque esse projeto que o Dr. Marco apresentou aqui, da OAB de Guarulhos, da Comissão de Direitos Humanos, é um projeto que tem que ter um envolvimento de todo mundo. Essa ideia de fazer esse ciclo de palestras e estar conversando com vocês, com acadêmicos, não é só para vocês ficarem sentadinhos ali escutando, não. É para que depois vocês se levantem, arregassem as mangas, conversem com o Dr. Marco, pessoal, o que eu posso fazer, qual é a minha contribuição. Porque essa questão da violência contra a mulher, nós já percebemos, é uma questão cultural. Nós já percebemos isso, uma questão cultural. E sendo uma questão cultural, ela vai depender de muita coisa para alterar. Mas a principal coisa para alterar a questão cultural é exatamente uma modificação da nossa cabeça, da nossa forma de pensar. Eu tenho que pensar diferente, não adianta eu cobrar do outro, né? Então, quando a gente pensa nessas questões diferentes e como que a gente pode fazer, a gente tem que pensar exatamente isso. Sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Não adianta a gente criticar e achar errado, achar um absurdo, achar tudo isso, se a gente também não for o elo, não for o agente de transformação. Então, essa ideia desse ciclo, e de novo parabenizo toda a OAB, agradecemos também à universidade por nos permitir estar falando para os alunos a respeito desse tema tão caro e tão presente na vida de todo mundo, né? Seja porque a gente conhece uma pessoa, seja porque a gente vivenciou, seja porque a gente ouviu histórias, mas é um tema tão caro e que a gente precisa exatamente dessa mobilização para fazer uma alteração. E nessa mobilização, eu me coloco aqui também à disposição. Tem aqui as minhas redes sociais, no que vocês quiserem conhecer um pouco mais desse tema. Estou sempre disponível, principalmente pelo Facebook, pelo direct lá do Facebook, mas sempre publicando pesquisas novas, temas novos sobre esse assunto, para que a gente possa fazer com que esse diálogo esteja só começando, né? Então a gente pode prosseguir esse diálogo, é um diálogo importante, é um diálogo que vai transformar a nossa vida e a vida da nossa sociedade. Se a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural, e a gente sabe que basta, de um lado, é difícil mexer na questão cultural, mas, por outro lado, basta mexer em algumas ferramentazinhas, algumas partezinhas aqui da nossa cabeça, nós mulheres e nós homens, para que a gente efetivamente possa trazer a nossa própria contribuição.